Ontem, eu conversando com meu pai, né, eu estou tentando ligar todo dia e ele disse, porque ontem, né, sexta-feira à tardinha, às 5h45, o pastor Haroldo, que trabalhou aqui no Amazonas desde 1960, que foi embora 5 anos atrás, ele faleceu às 6 horas de completar 91 anos. E então eu liguei para ele saber, porque eles eram muito amigos, e eu liguei para saber se ele já sabia da morte dele. Ele disse, está todo mundo morrendo, tem mais gente lá dos meus amigos do que aqui. A sua mãe está muito feliz lá, e a Lene, né, nossa filha. Então, Davi, eu estou te dizendo, daqui um pouco eu estou indo também. Para o cristão, a morte é apenas mudança de endereço, como o Billy Graham falou. E hoje, nós temos falado, Deus tem mostrado, na semana retrasada, quando eu falei sobre como será a nossa vida, nosso corpo, enquanto a gente espera a ressurreição, eu falei que, eu não sei se eu falei nesse culto, mas eu falei assim que vai ter algum tipo de corpo, sei lá, angélico, espiritual, alguma coisa, mas Deus, nessas últimas 2 semanas, eu pesquisando e lendo, Deus mostrou, Davi, está ali na Bíblia. Eu compartilhei isso com meu pai, quando eu estava com ele lá visitando, e quero agradecer todas as orações e as palavras amigas que foram enviadas, e ele disse, Davi, eu nunca vi, eu falei isso para ele, que eu vou falar para você hoje à noite, na mensagem, ele disse, olha que maravilha isso daí. Eu sei que tipo de corpo a minha mãe tem agora, tá? Deus me falou, Deus me mostrou na sua palavra. Foi falta de estudo. Mas às vezes as circunstâncias nos ajudam a colocar um óculos para ver. Por isso que a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é como um tapete, né, persa. E quanto mais tempo ele é pisado, mais cores ele desenvolve pelo desgaste daqueles fios de seda. Então hoje à noite nós vamos falar sobre... Porque a Bíblia diz, nós seremos como Ele. O que isso significa? No livro de 1 João, capítulo 3, aqui tem um dos versículos que eu mais gosto, e eu amo esse versículo. Você já ouviu falar muitas vezes esse versículo? 1 João, capítulo 3, verso 1, diz assim, eu não posso ler, eu só me interessa o verso 2 hoje, mas o verso 1 eu não posso deixar de ler quando eu vejo ele, né? Vejam que grande amor, olha só o que nós cantamos, Ele me ama, está aqui, ó, tá aqui. Veja que grande amor o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, e é o que nós somos. Meu vizinho, que tinha aquela escrava, de vez em quando, eu já contei a história, né, da escravinha que apanhava no chicote, né? Mas quando chegava alguém na casa dele, dizia assim, isso aqui é minha filha. Essa aqui é minha filha. É minha filha enteada, é a minha filha adotiva, minha filha... Filha coisa nenhuma. Filha não leva chicotadas e lava todas as louças e varre todo o quintal. Não era filha coisa nenhuma. Filho é filho. Por exemplo, uma coisa que às vezes me dá raiva, não sei se dá raiva, você não dá raiva assim, porque eu não sou uma pessoa irritada, mas assim, quando chega assim, alguém diz assim, ei filho, bota teu carro aí, filho, isso aqui é para ti, entendeu? Filho, isso aí é um cara que está querendo me forçar, está querendo ser meu chefe, né, pai. Eu só tenho um pai, né, meu pai carnal, e tenho um pai no céu. Não vem negócio de meu filho, né? Até no futebol, ei meu filho, que filho? Filho de não sei o que é, né? Mas olha só o que ele diz assim, vejam que grande amor o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus, e é isso que nós somos. Droga, você não entende não? Você é filho de Deus. Você para Deus é como irmão de Cristo. O que você está reclamando tanto? O que você está resmungando tanto? Você é filho de Deus, e é o que nós somos. Verso 2, Amados, agora somos filhos
agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Hoje à noite, essa mensagem vai ser um conforto para os feios, para os doentes, para os exilados. Em João capítulo 6, nós vamos ler bastante escrituras. Hoje, metade dessa mensagem vai ser com as próprias palavras de Deus. E você vai querer anotar as passagens, de certeza, para depois fazer o seu estudo posterior, porque tem muita coisa para você estudar. Sobre o que significa seremos como Ele. Nessa passagem que nós vamos ler, começando no capítulo 6, versos 25, a primeira passagem 25 a 40, é interessante que nesse capítulo, logo antes de Jesus falar essa mensagem, de falar essas coisas, no mesmo capítulo, no verso 19, aconteceu algo interessante. Ele havia multiplicado os pães, e depois da multiplicação dos pães, ele mandou os discípulos seguirem adiante, atravessar o mar da Galileia, e ele iria depois. Os discípulos, eles eram obedientes, e eles não pararam para pensar como é que ele vai atravessar, né? Ele vai remar sozinho, vai pegar uma catraia, talvez no outro dia, como é que ele vai fazer isso aí? Mas eles não questionaram, Jesus não falou, e eles começaram, aí veio aquela ventania, e eles não estavam conseguindo progredir, eles remavam, e o barco ia para trás, e o negócio estava feio, e aí de repente, às 3 horas da manhã, lá vem uma visagem, e a visagem quer entrar no barco com eles, e eles não queriam deixar a visagem entrar. E Jesus disse, sou eu! Não é tu não, é Jesus. Agora, por que Jesus fez aquilo e mandou escrever na Bíblia? Porque Jesus queria que você brechasse, como eu falei outro dia, o Monte da Transfiguração foi um buraco de chave para você olhar e ver um pouquinho da eternidade. Aqui é outra. Se você começar a estudar a vida de Jesus, você vai ver várias oportunidades onde Deus deixa você brechar um pouquinho. Ele não deixa você brechar muito, para ver como é que vai ser. E eu descobri nesse aqui, sabe por que não vai ter poluição na nova terra? Ninguém vai precisar de carro nem ônibus. Você pode morar lá para perto da onde fica a Austrália, na Nova Terra, e você diz, cara, hoje eu quero merendar lá com o Moisés, que ainda mora em Manaus, depois de tanto tempo. Como é que eu vou? Vou pegar o jatinho? Não tem jatinho. Não, você só pensa e vai. Já está lá. Já pensou quantos almoços a gente vai poder almoçar num dia só? Né? Isso é uma maravilha. A gente vai poder, a Bíblia nos dá assim essa brecha, porque, e você vê isso em Jesus, depois da ressurreição também, ele passou por uma parede, por isso que não vai ter poluição, ninguém vai precisar de petróleo, ninguém vai precisar de energia solar, né? Nós vamos ser como Ele. Agora, em seguida, ele lê essa passagem, porque sem essa passagem, ninguém consegue se tornar como ele. Verso 25. Quando o encontraram de novo do outro lado do mar, as pessoas, aquela multidão, perguntaram, mestre, como chegaste? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram pão. Esse negócio de comer pão, esse negócio de fazer fila para ganhar alguma coisa do deputado, do governador, isso não começou agora não, isso começou 2000 anos atrás, né? O pessoal sempre gostou de salário família. O pessoal sempre gostou daquela miséria, você passa o dia todinho para ganhar um quilo de trigo, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de leite, e se você fosse trabalhar, você comprava mais do que você ganha naquela sacola. Você lembra aquela sacola que o pessoal fazia fila ali no Parque 10, aquela era uma desgraça.
Mas o pessoal gosta, o pessoal sabe dizer, eu ganhei de graça, de graça. Não, alguém pagou. E foi o pessoal que paga imposto. Quando o encontraram, como é que você... na verdade, vocês só queriam pão, queriam comer pão. Não trabalhem por comida. Olha só, agora uma lição para você. Você que é filho de Deus, preste atenção. Vou dizer de novo, você que está me assistindo pela internet. Não trabalhe por comida que se estraga. Jesus está dizendo, o motivo do seu trabalho, do seu esforço cotidiano, não pode ser só para comer. Trabalhe, porém, por comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Jesus respondeu, a obra que Deus quer é que você creia naquele que Ele enviou. Olha só o trabalho difícil. Só crer. Não é penitência, não é guardar a lei, não é carregar uma cruz da cidade nova para o centro, não é subir uma escadaria de joelhos, não é penitência. O trabalho que Deus quer para você alcançar o reino de Deus é crer em Jesus. E ponto final. Então lhe perguntaram, que sinal milagroso mostrarás para que creiamos em ti? Esse bandido, eles queriam mais pão, olha. Os nossos antepassados comeram maná do deserto. Aí Jesus declarou, verso 32. Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Veja, inclusive a Bíblia diz que aquela rocha que de vez em quando derramava água lá no deserto, era o próprio Jesus. Vindo em outra forma, é Deus. Ele vinha ali na forma de uma pedra e jorrava água. Ele vinha e jorrava maná. Ele vinha, o Espírito dele, junto com os seus anjos, eu creio, ele vinha e caçava um monte de passarinho e jogava lá no meio do arraial deles, no meio das barracas deles. Ele enxotava. Aí as galinhas iam tudo lá para o meio do arraial do pessoal. E ninguém sabia por quê. Era Jesus que estava fazendo aquilo, era Jesus que alimentou. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, nos dá desse pão. Igual aquela mulher samaritana, Senhor, me dê dessa água. Senhor, nos dê desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Se eu estivesse falando com Jesus, eu diria, droga. Vocês são tapados, Jesus aqui, ele exclama, ele está assim, gente, era um povo tapado. Vocês não estão entendendo? Eu sou o pão da vida. Eu tenho que desenhar, Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu amo esse versículo porque é o último versículo da Bíblia praticamente, bem no finalzinho da Bíblia. Aquele que tem fome, vem a mim, aquele que tem sede, vem a mim. Coma, beba de graça, da água da vida. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas não creem ainda. Talvez você não creia ainda, mas talvez você creia até o final dessa noite. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Olha, não importa o seu passado, quando você vier para Jesus, do jeito que Ele manda, Ele te aceita, bagulho e tudo. Ele vai te consertar. Você chega, um menino fedido a chiqueiro, e Ele te limpa e te dá o anel de filho. Te põe uma nova veste, te coloca em família, te traz alegria, enche o seu coração. Eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu para fazer, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Olha só, estamos chegando. Deus vai fazer mais para você. Que eu não perca nenhum. O que Deus quer? Que Jesus não perca nenhum. Que Jesus não perca você. Esse é o trabalho de Jesus. Jesus está te segurando. Ele não vai te largar. O diabo não vai te tirar. Porque a vontade de Deus é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna. Será que a gente pode perder a salvação? Acho que Jesus estivesse aqui, ele ia dizer, droga. Não, ele não ia falar droga, porque ele não fala assim, mas ia dizer assim, o que ele ia falar? Cuia! Goiaba, vocês não entendem. Eu falei vida
eterna. Precisa desenhar. Se você pode perder a sua vida eterna, então a vida não era eterna, era a vida temporária. Você entendeu? E é isso que ele está dizendo. Vocês não entenderam? A missão de Jesus é não perder nenhum. A missão dele é segurar você até o final. Por isso que Paulo diz, de início a fim é ele que faz. Se dependesse da gente, a gente já estava lascado. Principalmente você, Joênio. Mas ele diz que não depende de mim, não depende de ti. Não depende desse pastor. Depende dele, e ele não vai deixar. Ele não vai deixar. Porque ele te ama. Ele não vai te largar. Ele pode te levar para o céu num saquinho feito picadinho. Mas te largar, ele não larga não. Em Coríntios, ele tinha um filho muito desobediente, muito sem vergonha, sacana mesmo, sem vergonha, imoral. Aí Deus me disse assim, faz o seguinte, entrega ele para o cão. O cão é o moedor de carne. Faça aquela minhoquinha de carne moída, para que o diabo destrua a sua vida, para que sua alma seja salva. Até aquele bandido, aquele bandidão, né? Jesus não largou. Sabe por quê? Porque era um filho. Agora, tem pessoas que acham que são filhos que não são. O Judas era um desses. Mas quem é filho é filho. E eu ressuscitarei no último dia. Mais adiante um pouquinho, no mesmo capítulo, verso 47, ele diz, asseguro-lhes que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ainda mais adiante no capítulo 7, versos 37 a 39, ele vai explicar isso mais um pouquinho. No último dia, e mais importante da festa, Jesus levantou e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam todos que crescem nele. Efésios 1:13, quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo entrou em você. Nós vamos falar sobre isso já, com desenho, eu vou desenhar isso para você. Então o Espírito Santo, até então o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus não tinha sido glorificado, Jesus não tinha ainda ressuscitado. O Espírito Santo passou, veja só o que acontece. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, naquele primeiro dia ele entrou, lá onde os apóstolos estavam orando, trancados, e ele entrou pela parede, eu não sei por onde ele entrou, sem ninguém abrir a porta. E lá ele disse, Pai seja com vocês, soprou sobre eles e agora recebe meu Espírito. A partir dali, quem aceita Jesus recebe o Espírito Santo. Deixa eu mostrar para você como é que acontece. Primeira coisa que acontece quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Tem aqui o Espírito humano. Esse Espírito humano que está aparecendo aí em amarelo, isso aí é o Espírito com que você nasce, que você recebeu do seu pai. O pai é o portador disso aí. Inclusive até o Espírito de Eva veio de Adão. Deus deu para Adão a capacidade de transmitir esse Espírito. Ele soprou no nariz de Adão e passou essa vida. O ser humano se tornou um ser vivente. Mas quando Adão e Eva pecaram, e Adão foi o problema, Eva não foi o problema, ela só foi a causadora, mas Adão foi o problema. Foi a queda de Adão que atrapalhou a humanidade. Quando Adão pecou, então ele foi deslinkado, ele foi desconectado de Deus. Deus não veio, Deus foi embora, ele foi embora dele, não veio ter mais comunhão com ele. Ele se deslinkou, ele saiu e ainda expulsou ele do lugar da sua presença. E a partir dali, toda a humanidade caiu da graça de Deus. E como nós estávamos neles, né, nossas células, progenitor, nosso DNA estava tudo neles, nós fomos juntos, no bolo. E nós já nascemos em pecado, já nascemos afastados de Deus. Aí vem Jesus e ele morre na cruz, que nós celebramos agora na Páscoa, para poder ter o direito de dar a vida a quem Ele quiser. E Ele quer dar a quem? A todo que quiser. A todo que
que o quiser como Senhor de sua vida, que o quiser como irmão, amigo, pai, Deus. E o que acontece? A Bíblia diz que quando então, olha só esse versículo que nós falamos, como também Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Quando então você tem o seu espírito, porque você é humano, e você aceita Cristo, lá vem o Espírito Santo, Gálatas capítulo 4, verso 6, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus que morreu e ressuscitou, e ele faz isso com você, olha só, tá vendo o verde começar a criar, olha só, eu não sei a rapidez disso, mas é muito rápido. Aí, e se você já aceitou Cristo, o seu espírito é desse jeito, é o seu espírito humano, agora embolado com o Espírito Santo, fundido com o Espírito Santo. Essa é a garantia, a Bíblia diz vários lugares, essa é a garantia que você já não pode mais morrer. Essa é a garantia que você tem a vida eterna. O resto é consequência. Isso daí é o essencial, isso aí começa tudo ali. Foi ali que a morte começou, quando houve esse rompimento. É ali que a vida começa, para o Filho de Deus, quando há esse religamento. Mas não para aí. Deixa eu dar para você, mais uma passagem para você anotar e estudar em casa, 2 Coríntios 5, de 1 a 8. 2 Coríntios 5, de 1 a 8, que fala sobre nós sermos a nossa vida ser esse vaso para o Espírito entrar e linkar com o nosso. Mas não para aí. Essa fundição, esse amalgamento, essa união, não para pelo Espírito. Ele agora procede para a segunda parte do ser humano. Quais são as três partes do ser humano? Espírito, alma e corpo. E quando Deus te pega, Ele pega o todo. A união de Deus com você vai ser total. A segunda parte, então, tem a ver com a alma, onde nós sentimos nossas emoções, onde nós pensamos, onde raciocinamos, onde tomamos decisões. Em Romanos capítulo 8, verso 29, diz assim: aos que de antemão conheceu. Conhecer significa duas coisas. Primeiro, que Ele amou. Segundo, significa que Ele arquitetou. Ele planejou, a Bíblia diz, Salmo 139, algum versículo. Eu acho que é pelo 14. Diz assim: antes de você viver seu primeiro dia, Ele já tinha planejado você. Efésios capítulo 1, verso 14. Ele é 14? 1:14. Aí ele diz assim: antes de você... Está tudo escrito aqui, eu não estou podendo ver hoje, ó. Ele diz, antes de criar o mundo, Ele planejou você. Ele arquitetou você. Desenhou como seria o seu DNA, a cor da sua pele, a cor do seu cabelo, a sua altura, tudo. Sim, os muitos vírus, que são o maior problema da saúde dos defeitos humanos, entraram por causa do pecado. E por isso que tem muitas pessoas que já nascem com defeitos. Você não é. Alguém me perguntou assim, como é que a gente vai conhecer essas pessoas? Bem, algumas pessoas vai ser um pouco difícil de início, porque hoje você é feio, lá você vai ser bonito, entendeu? Por quê? Porque você tem defeitos. Quase todo mundo tem defeito. Quantos aqui tem algum defeito? Você já viu algum defeito? Ninguém nem notou esse defeito, mas você sabe que você tem um defeito. Tem alguma coisa torta, uma assimetria no seu rosto, uma orelha maior do que a outra, mais baixa do que a outra, menor do que a outra, uma narina maior do que a outra, menor do que a outra. Né? Só você, inclusive você ainda faz a maquiagem para tentar enganar o pessoal, né? Isso aí veio por causa do pecado. Os vírus, então, eles criaram esses defeitos. E não estava no DNA. O DNA foi prejudicado por causa do pecado. Então, aqui nessa segunda coisa, Deus diz, aqueles que Ele de antemão conheceu, que Ele decidiu. Você não é um acidente, gente, é por isso que você é importante. Você é importante. Toda pessoa é importante. Mesmo o bandido é importante. Por quê? Porque Deus queria que ele fosse da família dele. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformados à imagem de Jesus. Isso fala daquele caráter,
Deus quer que os seus filhos assumam o caráter de Jesus, que se tornem semelhantes a Jesus, nas suas qualidades internas, na sua personalidade, no seu jeito de ser. Deus quer que você se transforme, que você seja mais e mais como Jesus. Isso aqui é a segunda invasão. E como é que ele faz isso? Vamos ler algumas escrituras rapidamente. Em Romanos capítulo 12, verso 2, diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. É uma mudança de hoje em diante. Vou modificar o meu modo de mente, daquele instante em que você entrou. Bem, não é bem assim que o Roberto Carlos cantou, não, mas ele não conhecia a verdade, né? Quando Jesus entrou, as coisas começaram a mudar. Por quê? Porque uma das coisas que você recebeu quando o Espírito Santo entrou, fez isso com você, e você ficou verde, o amarelo e o azul ficou verde, né? Quando isso aconteceu, você ganhou junto com esse Espírito, o Espírito de interpretação, de entendimento das coisas espirituais. Isso se ilustra muito bem nos dois discípulos que iam na estrada de Emaús, e estavam falando sobre Jesus ter sido morto e tal, e Jesus estava com eles, acompanhando, eles não reconheceram Jesus. Por que não reconheceram Jesus? Pelo que eu expliquei agora, Jesus também nasceu no mundo com defeitos. Por quê? Porque ele nasceu da mãe do pai que já tinha 4.000 anos de vírus destruindo e causando esses defeitos. E quando eles viram na segunda vez em Emaús, ele estava bonitão. Ele nasceu feio, a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus era feio. Existe esperança para você. Mas ele era tão bonito que eles não conseguiram entender, não reconhecer, né? Mas uma das coisas, a Bíblia diz que ele foi caminhando com eles, explicando, e ele abriu as mentes deles para entenderem. E Deus, quando você aceitou Cristo, você ganhou o Espírito Santo, aquilo que aconteceu no primeiro slide, você também recebeu essa unção de poder entender Deus. Deus não somente fez isso, Ele teve cuidado, através dos seus discípulos e dos seus santos profetas, de nos dar isso aqui. Isso aqui é a mente, é o raciocínio de Deus, junto com essa unção de entender as coisas espirituais. As duas coisas trabalhando junto, o hardware e o software, junto, você consegue entender a mente de Deus. Olha só no livro de Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1. Colossenses se esconde depois de Filipenses. Às vezes é difícil achar. Colossenses capítulo 1, verso 21, 22, 23. Antes vocês estavam separados de Deus, na mente de vocês. Olha só, não somente no espírito, mas na mente também. Isaías 55, 4 diz: os pensamentos do homem estão tão longe de Deus quanto o leste é do oeste. Antes vocês estavam separados de Deus, na mente de vocês eram inimigos por causa do mau comportamento de vocês. Porque é a mente que manda nos nossos comportamentos. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. O diabo não tem mais vez na sua vida, ele não pode mais te culpar de nada, foi tudo pago. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho. Mais um versículo, 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versos 9 a 16, diz assim. Eu amo esse versículo. Eu cito muito, mas geralmente eu não falo aonde é que se encontra esse versículo. Eu orei por você, viu, irmã? Essa semana. Aquele pedido que você falou 2 semanas atrás. Olho não viu, ouvido não ouviu, e mente não conseguiu conceber o que Deus preparou para aqueles que o amam.
Está aqui, anote aí, porque talvez eu não me lembre desse endereço na próxima vez, e agora você vai poder me ajudar, viu? Onde é que fala? Eu li dessa vez, você acerta, tá? Não erra da próxima vez. Olho não viu, ouvido não ouviu, mente não concebeu o que Deus preparou para você. Você é doido. Mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. Sim, Ele deixou brechar algumas coisas, Ele já deixou você pelo Espírito. Como o Espírito interpretando a Bíblia, você vai vendo essas coisas. Eu estou aprendendo até hoje, essa semana eu aprendi mais uma coisa, que eu não sabia. Ele deixou brechar mais uma vez, diante da morte da minha irmã e desse nosso amigo. Ele deixou olhar e eu voltei para as Escrituras, aí ele está vendo? Estava lá, mas você não está, você é meio tapado, né? O Espírito sonda todas as coisas, verso 10, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem, que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Então você pode conhecer os pensamentos de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, que Ele tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, ele não consegue entender. Não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. É esse dom que você recebeu quando você recebeu o Espírito Santo. Mas quem é espiritual, entende todas as coisas. E verso 16, quem conheceu a mente do Senhor para poder estar dando psica? Nós. Olha só, eu amo essa resposta. Porque assim, você não está esperando essa resposta de Deus. Quem pode dar psica? Nós. Não é legal? A Bíblia diz que você pode discutir com Deus, você pode dizer, olha, Deus, por que a gente não faz assim? Não seria bom de fazer isso? Não seria a gente fazer esse evento? Você pode conversar com Deus dessa forma. Ele te deu esse direito, te deu discernimento. Então, vamos olhar o segundo gráfico. O que acontece? Quando você aceita Cristo, primeiro a sua mente, a sua alma, as suas emoções, elas são humanas. Aí agora, você recebe a mente de Cristo. A capacidade de interpretar e os pensamentos de Cristo, as duas coisas juntas, são a mente de Cristo, e elas vão invadindo, não vos conformeis mais com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Isso aqui chama-se santificação. Você começa a pensar mais e mais como Jesus, e um dia quando você chega à maturidade, você pensa como Jesus. Isso aqui é o adulto espiritual. A Bíblia diz que o adulto espiritual, ele não tem outra perspectiva da vida senão essa de Jesus. Ele olha as coisas da perspectiva, do pensamento, da clareza de Deus, do foco de Deus. E é isso que ele quer que aconteça. Ele não quer somente que o espírito dele amalgame com o seu espírito, mas que a mente dele também se torne um com o seu espírito. Conforme a oração de Jesus em João capítulo 17, ele diz, orando por nós, ali a partir do verso, acho que é 24, ele diz assim, Pai, eu oro para que aqueles que vão crer na mensagem do Evangelho, que eles sejam um, como eu e tu somos um, que eles sejam conosco, que a gente morando neles, eles morando em nós, essa união de mente, uma forma de pensar, tenha essa mesma forma de pensar, essa mesma emoção que havia em Jesus Cristo. Então, primeiro o Espírito, agora a cabeça começa a pensar como Deus. É isso que Deus quer. Está vendo? É um pacote completo. Mas não para aí. Aí vem a terceira parte. Qual é a terceira parte que falta? O corpo. Vê se a pessoa do seu lado está morta ou vivo. Dê um beliscão. Com carinho. Estão vivos? Estão vivos? Lá em casa, eu e minha esposa tínhamos uma brincadeira nos primeiros anos de casamento. Agora faz muito tempo que a gente não faz.
Às vezes quando estava na cama, assim, antes de dormir, a gente estava lendo alguma coisa, aí um ia lá assim, um cabelo, podia ser assim, daqui, só um, tem que ser só um. E você puxa. É exercício de tolerância de dor. Isso é só para os profissionais. Deus também vai fazer um amalgamento, uma junção do Espírito. E é isso que Deus me mostrou essa semana, enquanto eu via. Ontem a minha mãe foi sepultada, finalmente, sexta-feira. 15 dias depois ela foi sepultada. Muito tempo, não é não? Sepultada, inclusive, ali onde os foguetes disparam. Ela vai, né? Olha só, quando ela ressuscitar, vai ser do lado dos foguetes, né? Lá no Cabo Canaveral, bem de frente lá. E aqui nessa passagem, 1 Coríntios capítulo 15, eu fico até com vergonha de ler essa passagem, porque eu descobri que Jesus me chamou de leso. Eu vou ter que admitir. Capítulo 15, verso 35. Para você que não entende, leso é abestalhado, né? Eu prefiro leso, é mais bonito, né? Verso 35, capítulo 15, verso 35, Deus diz assim: mas alguém pode perguntar, como vão ressuscitar os mortos? Com que tipo de corpo virão? Foi aquilo que eu falei, eu não sei bem como é que... Eu não sei como é que é o corpo da minha mãe lá no paraíso, eu não sei que tipo de corpo é esse que Elias e Moisés, que Pedro, Tiago e João viram, e que tipo de corpo, sei lá, a feiticeira viu lá de Samuel, e eu não sei, alguma cor talvez angelical, aí Deus diz assim, leso, cara, botei o rabo entre as pernas, fui embora. Como é que alguém pode dizer que espécie? Insensato! Você não sabe o que você semeia, não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, apenas uma semente. Mas Deus é que dá o corpo conforme Ele determinou a cada tipo de semente. Gente, deixa eu ver se você entendeu. Esse negócio que você beliscou, sabe por que é feio? Me desculpe, mas olha para a pessoa. Às vezes a gente assusta, né, em olhar. Me dá calafrio às vezes quando eu olho algumas pessoas. Mas sabe por quê? Porque isso é só a semente, não é a fruta, não é a árvore, é só a semente. Isso é só semente. E Deus vai plantar essa semente. E já vai, alguns de vocês vão com muito adubo. Mas são semente. São semente exatamente como Deus te arquitetou, te planejou. Mas estava cheio de defeito por causa do pecado, mas Ele vai plantar essa semente daquilo que Ele planejou antes de criar o mundo, e Ele vai plantar esse corpo. Ele plantou o corpo da minha mãe. Eu espero que eu a reconheça quando eu chegar no céu. Ela já era bonita quando nova, mas quando ficou velha, né? Sinceramente, eu sou. Ai. Assim, a gente acha bonita a nossa mãezinha, tá? Mas cá entre nós, aquela pele tudo caindo, é bonito. Não, porque a gente tem que mentir mesmo, né? Senão, mãe, tu tá muito feia. Como é que a gente vai falar isso aí, né? Ela chegava comigo e dizia assim, Davi, tu tá fazendo de tudo para não perder o cabelo, né? Tá botando remédio, né? Eu tô vendo que tá caindo, né? Então a gente mente para as pessoas, você vê aquela pessoa, né, feia, e a gente diz, oh.
Tem meninas aqui que já perguntaram de jovens aqui e disseram assim, por que você não namora comigo? Eu tenho tanto ministério, eu sou uma pessoa idônea, espiritual. É porque sabe, eu gosto de você como uma irmã. Deixa eu interpretar. Tu é feia demais. Mas presta atenção, porque alguns dos homens aqui estão achando feio a sua mulher, mas isso é só a semente dela. Da próxima vez que você a vir, primeiro você vai achar que é uma Missy lá do céu, bailando pelas ruas de ouro, e quando você chegar para querer merendar com ela, não vai te dar as horas da eternidade. E ainda vai dizer, tu teve a tua chance, igual como Abraão falou para Lázaro, tu teve a tua chance, te enxerga. Tem 1000 na fila querendo merendar comigo, corta, cai fora. Você não gostou porque você estava olhando a semente, seu abestalhado. Então agora eu vou dar um recado para você, fique com essa semente, porque você não imagina como ela vai ser linda quando você vê de novo. Fica com esse velho, barrigudo, calvo, careca, caindo os dentes, Fica com ele, porque um dia isso é só o caroço, e quanto mais perto, quanto mais vai caindo a carne da coisa, é porque o caroço está para nascer, entendeu? Vamos olhar como é que acontece no corpo. Aí ele lê, você tem que ler esse capítulo todo, eu não vou ter tempo hoje. Ainda 2 Coríntios capítulo 5, de 1 a 5, você quer anotar também aí? E ele diz então, quando se semeia só a semente. Verso 42, diz assim, assim será na ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível, ressuscita imperecível. O que é semeado em desonra, aqui ele está falando dos feios. Deus já sabia que alguns de vocês são feios, outros piores que outros. Mas aquele que é semeado em desonra, todo guenzo, todo cheio de celulite, todo cheio de doença, entendeu? Ressuscita em glória. Aquele que é semeado em fraqueza, aquelas doenças, aquelas enfermidades que vem, Minha mãe estava com câncer também, ela descobriu recente, mas não foi por isso que ela morreu não. Mas vai ressuscitar em poder. Deixa eu ver se você entendeu. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Olha o que acontece. Vamos colocar agora os dois desenhos. Você tem esse corpo. Olha mais uma vez para essa pessoa do lado, porque ela está no máximo. Daqui ela vai piorando, ela vai ficando mais, ela vai secando, vai ficar só o caroço, Aí vai semear, aí vamos semear. Deus vai semear. Aproveite uma última olhada, Eu sou um cara muito estranho, eu sei que eu sou estranho, mas eu acho que porque eu sou espiritual. Eu não gosto de ver pessoas mortas. Eu gosto de ver a pessoa viva. Aliás, eu gosto de ver a pessoa viva e quanto mais novo, melhor, entendeu? Porque você vai vendo aquilo e eu não quero que a última imagem no meu cérebro seja de uma pessoa morta que você nem reconhece, com algodão aqui no nariz. Quando eu morrer, não deixa botar algodão, não. Me torre, faça cremação, mas não bota aquele algodão aqui no nariz. Aquilo Aí tem gente que ainda bate foto. O que é isso? Você está batendo foto do caroço. Isso foi semeado. Me desculpe se você gosta dessas coisas, mas você está entendendo por que meu pai está feliz? Você está entendendo por que minha mãe está feliz? Porque assim, o que aconteceu? Quando ela morreu aqui, enterraram o corpo dela sexta-feira, mas foi só o caroço. E vai ficar o caroço ali. Chama-se DNA, Está ali. Ela recebeu, quando entrou no céu, um corpo celestial.
ela já recebeu a metade do corpo eterno dela. Ela recebeu o mesmo corpo que foi visto por Pedro, Tiago e João, do Moisés, do Elias. Receberam aquela metade que a Bíblia fala que o homem rico viu de Abraão. Ela recebeu, ela está com esse corpo, ela tem um corpo sim, é o corpo celestial, é a metade do corpo. Veja só, começou, o espírito humano, o espírito de Deus. Mente humana, emoções humanas, alma divina. Corpo humano, corpo espiritual, a Bíblia diz o corpo de Deus. O corpo espiritual, e o que vai acontecer? No dia da vinda de Jesus, a Bíblia diz, não vai acontecer, só Jesus tem esse corpo totalmente assim. Pode unir. Esse é o corpo final. É uma mistura do corpo celestial que as pessoas já morreram, já receberam, e o corpo que foi plantado, com aquele DNA que Deus desenhou, Ele planejou. Ele vai ressuscitar o corpo perfeito, agora sem defeito, e vai juntar os dois, e esse vai ser o corpo glorificado, ressuscitado, eterno, imortal, que nós vamos viver para todo sempre, com esse corpo maravilhoso. Você entendeu? O pacote é bom, o pacote é completo. Portanto, 1 Coríntios 15, verso 58, portanto, já que o pacote é completo, de espírito a corpo. Então você não precisa ficar gastando. Os americanos gastaram no ano passado, as mulheres americanas, 4 bilhões só em maquiagem. E cada ano mais gordas, com tanta comida. E estão usando, daqui um pouco já estão botando com rolo, né, a maquiagem. E as brasileiras estão acompanhando bem de perto, né? Usa um pouquinho maior. Não faça grandes gastos. Desculpa, você que trabalha com beleza, né? Você está pintando defunto, você está pintando semente. Olha a semente como está bonita, né? Quando Deus vier fazer, você vai ter vergonha do que você fez lá no seu salão. Entendeu? Mas vai dando um jeitinho aí. Portanto, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Olha só. Porque nós temos esse pacote tão maravilhoso, que o olho não viu, ouvido não viu e mente não concebeu. Mantenham-se firmes. Não permita que essa depressão que está passando na sua vida, que esse problema financeiro, que essa dificuldade, que esse desapontamento, que esse problema com a sua família, esse problema de saúde, não deixa, fique firme. Que nada te abale, não saia dos caminhos do Senhor, continue firme. É isso que ele diz, porque devido você ter esse pacote completo, entendendo que isso é só semente, que a vida é maravilhosa, só falta agora, talvez a sua alma se juntar mais um pouco com a alma, para você ser um crente maduro, o espírito já está, e o corpo finalmente. Gente, por causa disso, continue firmes, e que nada os abale. Você que está pensando em separar dessa mulher, até doido. Isso é só o caroço que você está vendo aí. Você não viu, foi nada. Tá? Aguenta aí firme. Aguenta com esse homem. Aguenta o tranco. Não se desvie. Continue inabalável. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho no Senhor, não é em vão. Leia comigo o último versículo. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Não é em vão. Gente, está tudo somando. Está tudo produzindo fruto. Por isso, essa semana eu quero que você ore como nunca antes, para as pessoas que virão, que pessoas aceitem Cristo, que você seja um instrumento de Deus, que sua obra seja uma obra de muito sucesso, de muita eficiência. Que o nosso programa de Páscoa seja um momento de muitas almas também descobrirem o que é essa união de Deus e o homem. Que Deus lhe abençoe. Uma boa semana.